Oi, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo para mais um momento de estudo especial com relação às profecias. Então, uma boa noite para você que está nos assistindo. Eu não sei se é pelo YouTube, se é pelo Facebook, mas seja bem-vindo. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre as verdades proféticas que a Bíblia tem a nos revelar. Então já quero dar uma boa noite aqui para a Flávia. Seja bem-vindo, Flávia. Que Deus abençoe grandemente você. Não tenha vergonha em questionar, né? Justamente esse é o momento que nós temos para tirarmos as nossas dúvidas e aprender um pouco mais, tá bom? Então seja bem-vinda. Uma boa noite para você. E também aos nossos demais colegas, né, que estão nos acompanhando. Temos aí pessoas demais no Facebook e no YouTube também. Então, seja bem-vindo. Nessa noite, nós temos um tema muito especial. Só relembrando, semana passada, o tema foi a morte que traz vida. Nesse caso, aprendemos um pouco sobre a questão do sacrifício de Cristo, que ele fez por nós na cruz, que era necessário, como isso foi apontado, o plano da salvação desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, como isso é relevante para mim e para você. E hoje nós daremos continuidade a tudo isso, a essa temática. Então, justamente essa noite, nós iremos aprender sobre a vida que traz esperança. É um trocadilho. Então, semana passada foi a morte que traz vida e hoje a vida que traz esperança. E vamos aprender na noite de hoje, sobre a questão da realidade de Jesus. Ou seja, Cristo foi uma pessoa que viveu aqui nessa terra de forma real, não é história, não é lenda. Então hoje nós iremos aprender que Jesus de fato ele é real, não somente como Deus, mas também como um ser humano que viveu aqui conosco há mais ou menos 2.000 anos atrás. Mas claro, para que tudo ocorra bem, é necessário que a gente peça a orientação de Deus. Então, nesse momento, feche seus olhinhos aí e vamos falar com o Senhor pedindo a sua iluminação para esse momento. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos agradecer a Ti por esse momento e queremos pedir a Tua iluminação para que o Senhor nos ajude e nos auxilie nesse estudo que teremos mais uma vez nessa noite. Abençoe a cada um que está assistindo e que tudo ocorra para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Então, Jesus como um ser real. Deixa eu só dar uma resposta aqui bem rapidinha no meu WhatsApp e deixar aqui o celular no mudo para que eu não fico, para que não tenha sempre muita distração. Então, vamos lá. Primeiramente, quero dar também uma boa noite aqui para a minha prima Kaline, que está nos acompanhando. Seja bem-vinda. Então, assim, a arqueologia tem ajudado muito na compreensão e no contexto da Bíblia em si. Então, recentemente, achados arqueológicos encontraram vários utensílios, itens que confirmam o reinado de Herodes. Ou seja, aquele Herodes que tentou matar Jesus quando ele ainda era criança e quando ele era um recém-nascido, recentemente, aí pelo menos de 50 anos para cá, foi descoberto utensílios e até o próprio local onde ele foi sepultado, dando assim uma veracidade histórica real de um personagem bíblico. Então veja, o que foi achado? Foi achado uma cerâmica onde nessa cerâmica estava escrito Herodes o Grande.
rei dos judeus. Também esse arqueólogo Ehud Netzer, ele faz parte da Universidade Hebraica, né, de Jerusalém. Ele encontrou a tumba de Herodes, que fica, né, ao sul de Jerusalém, né, o chamado Heródio. Esse local era chamado de Heródio, né, que era o palácio de Herodes, e foi lá onde ele foi sepultado. O historiador Flávio Joséfo, nós vamos falar um pouquinho mais dele para frente, mas o historiador Flávio Joséfo já havia confirmado o local desse sepultamento, mas ninguém tinha encontrado ainda. Então achava que era história, que não era nada real, mas o arqueólogo Ehud, ele encontrou, dando assim veracidade para esse relato. E também foram encontradas dezenas de moedas de mais ou menos 2.000 anos atrás, onde está cunhada, né, o título de rei para Herodes. Mais detalhes arqueológicos assim, eu indico para vocês o programa Evidências da Novo Tempo. Não sei se foi no ano passado ou foi no ano retrasado, mas é bem recente. Foi desenvolvido uma série, né, de reportagens especiais lá em Israel. E tem 4 episódios muito interessantes que vocês podem pesquisar depois aí no YouTube. Que episódios são esses? Esses, né? É o Museu da Bíblia de Israel e o Museu de Israel. São 4 episódios e lá tem vários detalhes, né, achados arqueológicos em entrevistas. E uma delas fala justamente da tumba, né, do rei Herodes, e vocês poderão ver, por meio do vídeo, a tumba em si. Né? Algo assim bastante interessante. Então, quando estudamos a arqueologia bíblica, ela nos auxilia a aumentar a nossa fé e na integridade da palavra de Deus. Porque a arqueologia, o propósito dela, né, a arqueologia bíblica, não é confirmar as doutrinas da Bíblia. O propósito da arqueologia bíblica é confirmar, comprovar os relatos históricos e os personagens. Então isso é muito essencial. A arqueologia nos ajuda muito nisso. Ela comprova que os relatos históricos da Bíblia são verdadeiros e também os personagens da Bíblia são verdadeiros. Então a nossa fé ela fica fortalecida, principalmente com os achados que comprovam os personagens históricos da época de Jesus. Isso nos reforça de que Jesus, de fato, ele existiu e que nós podemos crer de uma maneira mais fidedigna na palavra do Senhor. Então, as descobertas no Oriente Médio identificaram quase 100 pessoas e lugares que são mencionados na Bíblia. Então, já foram pesquisadas, né, achados em várias cidades que têm comprovação bíblica, histórias bíblicas, né, Davi e Golias, muitas cidades ali na região da Galileia, então cidade de Magdala, Laquis, todas essas cidades que são citadas na Bíblia e que hoje têm uma comprovação arqueológica científica. Então veja, aqui, não sei se vocês vão conseguir identificar muito bem aí na imagem, essa imagem, né, é uma pedra. Opa, avançou sem querer. Deixa eu colocar aqui o laser. Aqui tem uma transcrição em latim, é uma rocha, uma pedra, que tem uma transcrição em latim. E nessa transcrição está registrado o nome de Pilatos, né, o governador que autorizou que Jesus fosse crucificado. Então aqui em cima, né, vai estar a inscrição Tiberium, que é de Tibérios, né? E aqui embaixo vai estar o nome Pilatos. Então, Tibério Pôncio Pilatos, né, prefeito ali de Jerusalém, governador de Jerusalém. Então foi achado, né, essa pedra dando comprovação sobre o personagem Pilatos, porque muitos diziam que Pilatos era apenas uma ficção, não tinha como comprovar a sua veracidade, mas aqui está
algo verídico com relação a isso. Né? Foi encontrado ali na Cesareia Marítima, né? Ali na região do Mediterrâneo. Também, no ano de 1992, saiu aí no New York Times uma reportagem especial, onde, eu vou dizer aqui a citação, não é? Arqueólogos israelenses descobrem o túmulo da família de Caifás, o sumo sacerdote judeu que presidiu o julgamento de Jesus e o entregou aos romanos para ser crucificado. Então acharam, né, o túmulo de Caifás, o sarcófago que tem o nome dele. Né? Na reportagem que eu falei para vocês, do Evidências, também mostra, né, o recipiente onde se colocava ali os ossos, né, do morto, nesse caso aqui de Caifás. Né? O achado também se encontra hoje no museu lá de Jerusalém. Então, é bem interessante isso. E aqui eu quero dar uma boa noite, né, para a minha irmã Lucineide, para a irmã Fátima, né, para a minha prima Jaque. Então, boa noite aí, pessoal. Isso é bom que vocês estão nos acompanhando. E aqui um agradecimento, né? A irmã Vera, ela fez uma cirurgia na sexta-feira passada e está se recuperando. Então, graças a Deus. Acho que a Vera é de Camaragibe, né, Nedinha? Me confirma aí, por favor. Então, que bom, né, que ela está se recuperando. Então, orações, aí, pessoal, orações, Deus ele sempre responde. Então, vamos lá. Essa questão da arqueologia demonstra o quê? Que o relato bíblico ele é real, não é uma ficção, e que a história de Jesus é verídica. Então, achados arqueológicos comprovaram 3 personagens bíblicos principais: Herodes, Pilatos e Caifás. Então, com tais comprovações, será que Jesus é um mito? Com certeza que não. Jesus ele existiu de fato. E os ensinamentos de Jesus impactaram uma geração. Muitos tentam comparar Jesus com alguns filósofos ou pensadores. Aqui eu listo alguns. Tem o Confúcio, não sei se é conhecido de muitos, mas foi um filósofo chinês, influenciou muito a cultura oriental. Sócrates e Platão, que influenciou a cultura grega e, consequentemente, aqui a nossa cultura ocidental. O Mahatma Gandhi, que é esse rapazinho aqui, um indiano, que foi uma pessoa muito importante na luta pela independência da Índia com relação aos ingleses. O Martin Luther King, que aí foi uma pessoa muito influenciadora na questão da luta contra o preconceito nos Estados Unidos. E aqui, que está escondido um pouquinho pela câmera, mas a Madre Teresa de Calcutá. Então, de fato, essas pessoas impactaram gerações, influenciaram muitas pessoas, deixou algo muito positivo para a sociedade, mas não tem como compará-los a Jesus. Não tem. Jesus é uma pessoa, um ser que é muito superior a eles. Por quê? Aqui tem um pequeno relato, que diz assim: ele nasceu numa vila obscura, filho de um camponês. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Depois, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca teve em casa. Nunca escreveu um livro. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se voltou contra ele. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Foi colocado numa sepultura emprestada graças à misericórdia de um amigo. 20 séculos se passaram e hoje ele é uma figura central na humanidade. Então, de fato, o Jesus histórico, ele fez algo muito maior do que as pessoas que eu acabei de citar. Então, sem medo de errar, posso dizer que todos os exércitos que já marcharam, todas as armadas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, tudo isso junto não afetaram tanto a vida do homem na terra como aquela vida solitária. Então, Jesus, ele de fato influenciou e influencia de uma maneira muito especial.
Agora, quem foi esse Jesus? Há muitas pessoas hoje que concordam que Jesus foi um bom homem, até mesmo um grande homem, só que muitos param somente por aí. Não veem, não conseguem enxergar Jesus além disso. Eles se ocupam imaginando toda a sorte de coisas sobre a sua vida, onde o seu principal ponto é enfatizar o Jesus humano, esquecendo o lado divino dele. Isso é algo que deve ser enfatizado e lembrado. Jesus, ele apenas não foi homem aqui nessa terra. Jesus, ele é Deus. Ele foi Deus, ele é Deus e sempre será Deus. O que o torna ainda mais diferente dos filósofos que o mundo já gerou. Então, assim, aqui está uma questão central. Se Jesus ele não é divino, então a sua oferta de vida eterna é meramente uma especulação sem validade. Aceitá-lo não é questão de opinião humana. Mas se Jesus Cristo é divino, a sua oferta de vida eterna é real. Então rejeitar essa oferta é perder a eternidade. Isso é muito sério. E também a Flávia colocou um comentário aqui que é muito interessante, que de fato ele foi gerado não através de uma relação humana, mas uma intervenção divina, por meio do Espírito Santo. Logo, logo vou comentar um pouco mais sobre isso, Flávia. Eu agradeço aí a sua contribuição. Então, antes de mais nada, devemos aceitar que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é divino. Ele apenas não foi um mero homem. Ele é Deus. Agora, eu não sei quantos de vocês já escutaram, já leram, até assistiram o Código da Vinci. Bombou aí na metade da década passada, mais ou menos 2004, 2006. Primeiro o livro, escrito por Dan Brown, e aí saiu o filme O Código da Vinci, produzido aí pela Sony. E no filme, reforçando a ideia do livro, é que uma das argumentações, dentro da trama desse filme, do livro, desse romance policial, é que havia a questão do Santo Grau e a linhagem real de Jesus e tudo mais. E numa dessas argumentativas é de que a divindade de Jesus só foi aceita ou só foi assim batido martelo por causa de um voto no Concílio de Nicéia. Antes disso, ninguém aceitava a divindade de Jesus. E o livro até pontua de que essa votação foi apertada, aí mais ou menos no ano 325 depois de Cristo. Mas será que isso é real mesmo? Devemos primeiramente lembrar que esse livro, esse filme é uma ficção. E por causa disso, muitos de seus argumentos, por mais que tenha dados históricos, também é uma ficção. Principalmente com relação ao Concílio de Nicéia. De fato, esse concílio existiu, mas há alguns detalhes que o autor ele quer deixar de lado. Primeiro, nesse concílio estava presente 318 bispos da igreja, onde 316 votaram a favor. Então, como é que eu posso dizer que foi uma votação apertada? 316 votaram a favor da divindade de Cristo, enquanto que apenas 2 votaram contra. Então, como é que eu posso considerar isso como um voto apertado? Outra questão aqui, ó. Esse voto foi necessário porque os 2 votos contra foram de 2 bispos que estavam se apostatando, se afastando da fé, da doutrina. Um deles desenvolveu o docetismo, que é a doutrina de que demonstra, tenta trazer de que Jesus ele apenas aparentava ser Deus, mas ele não era Deus. Ele apenas tinha uma aparência e tal. Então, muitas heresias surgiram nessa época. Assim como hoje tem muitas heresias, muitas mentiras doutrinárias. Então foi necessário esse concílio para dar um ponto final de que Jesus ele sempre foi Deus e que a igreja e a Bíblia sempre o aceitou como Deus. Então esse concílio não foi para exaltar ou apenas para bater o martelo de que Deus, de que Cristo era Deus,
mas ele apenas reforçou aquilo que a igreja já cria. E sabe como é que eu posso dizer isso? Muitos documentos do segundo e do terceiro século apontam isso. Vejam só, Inácio, no ano 105 depois de Cristo, ele declarou o seguinte: o próprio Deus foi manifestado em forma humana. Clemente, no ano 150, ele afirma: é apropriado que você pense em Jesus como Deus. Justino Marte, em 160, sendo ele o verbo de Deus, ele é mesmo Deus. Tertuliano, no ano 200, Cristo, nosso Deus. Orígenes, no ano 225, ninguém deve se ofender com o fato de que o Salvador também é Deus. E Novaciano, no ano 235, ele assegurou: ele não é apenas homem, mas também Deus. Então veja, muito antes do Concílio de Nicéia, a igreja e os irmãos já tinham o consenso de que Jesus de fato é Deus. E o relato bíblico aponta justamente para isso. Então os cristãos criam que Jesus é divino e que a sua oferta de vida eterna, ela é real. Quero também aproveitar e dar um abraço aqui para a nossa querida irmã Rose, seja bem-vinda. O nosso amigo Ed também, seja bem-vindo. Vamos aí continuar. Então, só reforçando, o argumento que é utilizado no livro O Código da Vinci e que muitos se utilizam, ele é falho, não tem base. Agora, será que existe alguma evidência externa, extra-bíblica, uma evidência não cristã de que Jesus ele existiu? Vou citar aqui pelo menos duas. Primeiro, o historiador Flávio Josefo. Ele era judeu, viveu aí no ano 37 até o ano 97. Ele não era cristão, mas ele foi responsável por relatar historicamente a queda de Jerusalém e ali os últimos anos do judaísmo, em histórias judaicas, um mega livro, mas tem ali relatos históricos muito valiosos. E ele declara que naquele tempo se dizia sobre Jesus que ele era o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus que operou milagres, ressuscitou ao terceiro dia e era o Messias profetizado. Também nós temos o historiador Tácito, o historiador romano, que ele diz o seguinte: Cristo, cujo nome originou os cristãos, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério pela mão de um dos procuradores, Pôncio Pilatos. Então, os relatos históricos confirmam que Jesus existiu. A arqueologia confirma que todo o contexto histórico ao redor de Cristo existiu. E declarações dos cristãos logo após a época dos apóstolos, ou seja, segundo século, terceiro século, confirmaram a crença na divindade de Jesus. Então veja como isso é essencial. E muitos reconheceram a sua divindade. O próprio Jesus declarava-se como divino. Em João capítulo 6, ele declara que ele é o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. Em João capítulo 8, de forma específica no verso 58, ele se declara como o eu sou, fazendo referência ao relato do Êxodo, quando Moisés se encontra com Deus e Deus dá uma missão para Moisés e ele fala: você está indo em nome do eu sou. Então, para o judeu, essa é uma declaração extremamente restrita para Deus, eu sou. E aqui Jesus ele se declara como eu sou. Tanto que muitos judeus, e principalmente fariseus, ao escutar Jesus falando isso, o quiseram apedrejar. Então, isso é muito essencial para nós estarmos atentos. E algo muito interessante ainda mais é a evidência profética. Não apenas a evidência do relato bíblico, a evidência arqueológica, a evidência escriturística de pessoas fora a Bíblia, mas também a evidência profética. Em Miqueias capítulo 5, verso 2, ali estava declarado que o Messias iria nascer
em Belém. Uma profecia de 700 antes do nascimento de Jesus. O Messias deveria nascer em Belém. E justamente Maria, que morava em Nazaré, ela teve que viajar 150 quilômetros até chegar a Belém. Porque tanto ela quanto seu esposo José tinham que fazer o censo. E justamente nesse momento exato, Jesus nasceu em Belém. Então, comprovando aqui uma profecia. E aqui, pegando o tema que a nossa querida Flávia já comentou e agora ampliando um pouco mais, em Isaías capítulo 7, verso 14, ele declara que o Messias viria de uma virgem. Né? Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, eles chamarão Emanuel. E isso de fato aconteceu. Né? Isaías prediz o nascimento virginal de Cristo, que é uma outra evidência de que ele é o Messias. E só aqui, deixando algo bem interessante. Isso é um milagre. E a forma que Jesus nasceu, por meio do Espírito Santo, é reforçado no relato dos patriarcas. Não está aqui no nosso conteúdo de estudos, mas eu vou comentar que é bem interessante. Vamos lembrar aqui um pouco. Sara, esposa de Abraão, ela podia ter filhos? Não. Ela era estéril. Foi necessário Deus agir. E se você for no relato de Gênesis, vai deixar bem claro de que Deus visitou Sara e assim ela ficou grávida. Por meio de uma intervenção divina, Sara deixou de ser estéril e deu luz a Isaque, o filho da promessa, que prefigurava o Messias. E o que reforça ainda um pouco mais é que a sua esposa Rebeca também era estéril. E somente por meio de uma intervenção divina que ela pôde ter Jacó e Esaú. E também a esposa que Jacó amava, Raquel, era estéril. Somente por meio da intervenção divina, Raquel teve filhos, nesse caso, José e Benjamim. Assim, o Messias, prefigurado pelos relatos dos patriarcas, só deveria vir de uma maneira sobrenatural por uma intervenção divina. E foi o que aconteceu. Jesus nasceu não foi por meio de uma relação entre homem e mulher, mas o Espírito Santo gerou em Maria Jesus. Isso é um mistério. Outra coisa que Isaías também nos diz. Isaías 53, o verso 5 até o verso 6. Ele diz assim, ó, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ou de nós todos. Então veja, Isaías também profetizou o sofrimento e a missão do Messias. Ele viria nessa terra para sofrer por causa dos nossos pecados, traspassado. Né? Aqui também eu quero dar mais uma boa noite para aqueles que estão nos assistindo. Aqui o nosso querido irmão Edgar, aqui deve estar falando também a Maria, nosso amigo aqui Edivaldo. Então sejam bem-vindos, uma boa noite, né? Nos acompanha aí no nosso estudo. E só pontuando aqui, qualquer dúvida, gente, só escrever aí nos comentários que estaremos atentos para responder. E também, se você tiver uma contribuição, fique à vontade. Né? Estamos aqui de olho. O que você comentar, nós vamos ler, nós vamos comentar e vamos responder também a sua dúvida. Então, não se acanhe. Interaja aí conosco. E justamente aqui, Isaías demonstra como seria a missão, o propósito, a vida do Messias. Alguns disseram que Isaías deve ter sido escrito depois que Jesus veio, mas isso não tem fundamento nenhum. Sabe por quê? Mais uma descoberta arqueológica. Aí, mais ou menos nos anos
50 do século passado, né, 1950, foi descoberto os escritos do Mar Morto, os escritos de Qumran. E nesses escritos, vasos e tudo mais, um deles estava o rolo quase que completo do profeta Isaías. E foi datado esse rolo de 600 anos antes de Cristo. Claro, é uma cópia, né? Mas aí só comprova que Isaías ele existiu e o livro de Isaías foi escrito muito tempo antes de Jesus nascer. Então, o argumento de que essa profecia messiânica foi escrita depois do nascimento de Jesus ou depois do exílio babilônico, como muitos colocam também, não tem base, não tem fundamento. Então, a profecia de Isaías 53 sobre o sofrimento de Jesus foi feita há cerca de 600 anos antes. E assim, Isaías também fala sobre o seu ministério. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isaías 61, o verso 1 e o verso 2. Então, Jesus é muito mais que um filósofo ético. Ele é mais do que um grande exemplo de vida. Muito mais que um teólogo. Ele é o nosso Salvador, porque veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele é o que veio curar o coração e restaurar vidas arruinadas. Amém? Que bom! Então, assim, o que é que Jesus oferece para mim e para você? Ele nos oferece paz, perdão, significado e propósito para a nossa vida. E aqui eu quero contar um relato, né, que está no nosso livro didático, né, que estamos analisando, né, o mistério da profecia. E nele tem uma história verídica, né, do autor do livro, em que ele estava fazendo uma conferência evangelística na Rússia. E nessa conferência ele foi convidado, né, por uma irmã para jantar. E ele foi com a sua esposa. E quando ele chegou lá na casa, ele ficou um pouco constrangido, né, porque o apartamento era pequeno, a situação era um pouco precária, mas a forma como aquela irmã, aquela senhora preparou ali a mesa para os receber, ele pressupôs que ela gastou todo o salário que ela deveria economizar para o mês inteiro somente para aquele momento. Isso deixou ele muito constrangido. E ali eles começaram a conversar e num momento ele questionou. Eu imagino que o período que a senhora viveu do regime socialista aqui foi muito difícil. O período em que a Rússia fazia parte da URSS, né? A União Soviética. E aí, no que ele fez esse comentário, o semblante dela mudou e ele percebeu que não fez uma colocação muito boa, porque ali os seus olhos encheram de lágrimas. Ela olhou para o pastor e disse: pastor, não foi nada fácil. Há mais de 20 anos, eu já morava aqui, aí tinha 2 filhinhas. E eu falava do amor de Jesus para as minhas filhas. Só que eu não sabia que no andar de baixo morava um espião da KGB, né, que é a CIA da Rússia, né? E esse espião acabou nos dedurando, né, acabou nos entregando. E daí, numa noite, chegaram aqui soldados russos, soviéticos, arrombaram a porta da minha casa e olharam para a minha filha mais nova, pegaram ela e disse: olha, se você não parar de ensinar Jesus para as suas filhas, eu vou levar a sua filha mais velha, como estamos fazendo agora com a sua filha mais nova. E de fato, eles levaram embora a minha filha. E nunca mais eu vi a minha filha nova, a minha filha mais nova. Até hoje, eu não sei o que aconteceu com ela, eu não sei se ela está viva, se ela está morta. Eu não sei, pastor. Levaram minha filha. E desde então eu tenho aberto meu coração ainda mais para Jesus. E Ele tem me dado paz, Ele tem me dado segurança, Ele tem me dado esperança.
Porque eu creio que mesmo ainda pequena, as poucas palavras que eu ensinei ficaram em seu coração. Eu tenho esperança de que ela sempre andou com Jesus no seu coração. Eu tenho a certeza de que mesmo que eu não me encontre com ela agora, um dia eu vou me reencontrar com ela. E aqui, com certeza, ela está se referindo ao momento da volta de Jesus e, consequentemente, da ressurreição. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos paz, perdão, significado e propósito para a nossa vida. O mundo pode estar um pouco complicado, mas Jesus deve ser a certeza da nossa vida. E por isso, Isaías 42, verso 7, diz que Jesus viria para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere o que jaziam nas trevas. Quando Jesus abre os olhos dos que estão nas trevas, todo o esplendor da glória de Deus traz um novo brilho para a vida. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios 4, verso 6. O coração é purificado e transformado pela graça e pelo poder de Jesus. O maior filósofo do mundo não pode ser comparado a ele, pois equivale à luz do sol para um cego. Não vale nada. Porque Jesus veio para abrir os olhos dos cegos, os ouvidos e libertar os cativos. Jesus, de fato, é o único que pode nos trazer esperança. E o ponto principal, porque Jesus ressuscitou, nós temos a certeza e a esperança da vida eterna. Porque imagine, pense agora aqui comigo. Imagine que tudo que eu falei aqui agora é verdade, mas se não tivesse esse elemento de que Jesus ressuscitou, do que adiantaria? Qual seria a nossa certeza de que Jesus é Deus? Qual seria a nossa certeza que mesmo na morte nós iremos ressuscitar para nos encontrar com o Senhor? Qual certeza nós teríamos? Nenhuma. Nenhuma garantia. Mas Jesus é a própria garantia, porque Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele voltou a viver. Ele venceu a morte. Então isso o coloca muito acima de todos os filósofos e dos grandes heróis da história. Não apenas porque Ele é Deus, não apenas porque Ele nasceu de uma virgem, não apenas porque Ele fez muitos milagres, não apenas porque Ele transformou muitos corações e muitas vidas, mas porque Ele ressuscitou também. E essa é a nossa garantia de que a morte não é para sempre. O que vai ter um dia, o que vai ter fim de fato não é a nossa vida, mas é a morte que aprisiona a nossa vida. Então, a nossa certeza de que Ele tem em suas mãos a chave e que um dia abrirá a sepultura para libertar os cativos que são mantidos na prisão da morte. Ele liberta todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então veja que maravilha. E mais, os profetas bíblicos predisseram algumas ocasiões que iriam acontecer na vida de Jesus. Então veja, um amigo traria Jesus por 30 moedas de prata, lá em Salmo 41, verso 9, Zacarias 11, 12, e que esse dinheiro seria usado para comprar um campo de um oleiro para servir de local de sepultamento. O salmista declarou que ele seria menosprezado, zombado, crucificado e ressuscitado dos mortos. Salmo 22, verso 7, 8 e 16, Salmo 16, verso 10, 49, verso 15, 68, verso 18. E isso foi predito 1000 anos antes que os eventos finais da vida de Cristo ocorressem. E eles falaram muito e muito mais, não é porque não dá tempo aqui de pontuarmos. Mas a questão é, você pode ter entendido esse acontecimento, de que Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. Você pode ter acreditado nele. Você pode ter entendido as evidências da arqueologia, da história, das profecias, que Jesus é o Messias, verdadeiro Filho de Deus. Mas entender não é o suficiente. E meramente acreditar também não é uma fé verdadeira. Porque a nossa fé em Cristo exige compromisso. Dizer, eu acredito em Jesus, mas parece que não faz muita diferença na sua vida,
É um pouco complicado. Jesus tem que fazer diferença na nossa vida. Porque o apóstolo Tiago, lá em Tiago 2,19, nos diz algo muito interessante. Porque assim, ó, a fé sem um compromisso, ela é morta. É uma perca de tempo. Ele não usa a palavra compromisso, ele usa obras. A obra demonstra o meu compromisso que eu tenho com Jesus. Porque ele diz, crê tu que Deus é um só? Ele começa o verso dizendo isso, referindo-se à crença mais básica de que Deus é um. Só há um Deus. Essa crença é fundamental. Mas ele faz essa pergunta dizendo que crer ainda não é o suficiente. Sabe por quê? Porque ele complementa. Porque ele diz, fazes bem. Porque até os demônios creem e tremem. Eu posso dizer uma coisa com toda certeza. Aqui eu não quero causar nenhuma imagem negativa, nem escandalizar ninguém. Mas sabe qual é a pessoa que mais acredita na existência de Deus? É o próprio Lúcifer. É o próprio Satanás. De todos os seres dessa terra, ele é o que mais acredita na existência de Deus, porque ele viu Deus. Tanto ele, tanto os anjos que se rebelaram, que hoje se tornaram demônios. Mas se isso fosse suficiente, tanto os demônios, tanto o próprio Satanás, eles estariam salvos. Mas por que eles não estão salvos? É porque eles não têm compromisso com Deus. Eles creem em Deus. Eles temem o poder de Deus. Mas eles não amam a Deus e nem tampouco têm um compromisso com Ele. E esse é o ponto crucial para a nossa vida. Todas as evidências que eu falei aqui para vocês nessa noite são essenciais para nós crermos em Jesus, mas não apenas crer nele. É necessário termos um compromisso com Ele. Dessa maneira, estaremos salvos. Então, crer é fazer a sua vontade. Você tem que fazer o que eles não fazem. A fé é considerá-lo como o primeiro em todos os nossos planos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então é uma decisão de se identificar publicamente como cristão e viver uma vida que mostre que você pertence a Jesus. Se você tomar essa decisão de coração, ele sempre responderá você. Porque em João 6,37 diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Portanto, nesse momento de estudos que nós tivemos hoje, eu quero fazer uma pergunta muito simples. Você acredita que Jesus ele existiu? Amém. Que Jesus viveu nessa terra? Amém. Você acredita que Jesus é Deus? Aleluia, meu amigo. Glória a Deus. Agora, você quer ter uma vida de compromisso com Ele? Não apenas falar de boca para fora, mas é viver com Deus todos os dias. Dessa forma você terá a verdadeira esperança no teu coração. Não é apenas conhecer Jesus, não é apenas ouvir falar sobre Jesus, mas é viver com Jesus. Então nessa noite o nosso estudo tem como propósito isso daqui. O meu apelo nessa noite para mim e para você é que você tenha um compromisso com Cristo. Que o sacrifício que Ele fez, que nós aprendemos na semana passada, impacta a tua vida, transforma o teu coração e você tenha uma vida íntima com Ele todos os dias. Que você tenha um relacionamento com Cristo todos os dias. Que Ele não seja apenas um Jesus histórico, mas que Ele seja um Jesus divino, um Jesus salvador para mim e para você. Espero que você aceite. Você aceita? Sim ou não? Hein? Estou esperando a sua resposta. Você aceita Jesus como teu salvador e você quer ter uma vida de compromisso com Ele? Responda aí. Sim, eu aceito, eu quero, amém. Estou esperando. Porque é necessário. É necessário externalizarmos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos. Porque
Jesus ele fala também: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Agora, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas o desejo de Cristo não é que você seja uma pessoa negada, né? Mas é uma pessoa que aceita o nome de Cristo. E Cristo quer apresentar o teu nome lá no trono celestial. Dizer para todo o universo: esse daqui é meu filho, que eu morri por ele e que ele aceita e deseja viver uma vida de compromisso comigo. Então, eu já vi aqui algumas respostas, amém. Lembre-se, essa resposta que você está dando não é para mim não, viu? Essa resposta que você está dando é para Deus. Porque eu sou um pecador que nem você, eu sou um miserável que nem você. Tenho minhas falhas, tenho minhas imperfeições, mas o importante não é aquilo que você diz para mim ou aí diante da telinha, mas é o que você diz para Deus. Eu tenho certeza que Deus ele está disposto para ajudar você. Assim como você confessou o seu nome diante de todos os homens, Deus confessa seu nome diante de Deus e te ajuda todos os dias a ter uma vida de felicidade com Ele. Então, que Deus abençoe você. Esse foi o nosso momento de estudo de hoje. Eu agradeço a sua presença nesse momento que passamos aqui. Agora eu gostaria de saber se alguém tem algum pedido de oração, né, para eu estar orando nesse momento. Já estamos aí indo, como se diz, para os finalmente. Então, se por acaso você tem algum pedido de oração e quer relatar aqui, pode colocar para estarmos orando nesse momento, para que Deus esteja abençoando a sua vida, para que Deus esteja fazendo um milagre no teu viver. Então, pode colocar aí o seu pedido de oração. Eu estou acompanhando aqui. A Flávia colocou um pedido aqui. Flávia, estaremos orando sim, pela sua vida espiritual, com certeza. Estamos orando todos os dias e vamos permanecer orando para que Deus te ajude, para que Deus te ilumine, para que Deus esteja lhe capacitando a vencer cada dia essa vida com Ele. Mais alguém tem algum pedido ou algum agradecimento, que queira colocar para estarmos orando aqui nesse momento? Então, até colocar já tinha me esquecido, mas deixar aqui uma música de fundo para preparar o nosso momento. Então, não havendo assim, com certeza, não é? A minha irmã pede para que Deus transforme o nosso coração. É necessário pedir isso, todos os dias, e permitir que Deus ele faça esse milagre na nossa vida. Então, aqui a Roslene pedindo pela sua vida profissional. Imagino, por causa do momento em que o nosso Brasil está passando, o nosso mundo está passando, então a nossa parte profissional fica numa situação muito delicada. Então vamos estar orando sim. Nosso amigo José, pedindo para que oremos por todos nós, e que Deus abençoe você também, irmão, que Deus abençoe grandemente. Então vamos orar nesse momento, colocando sobre a mão de Deus nossos pedidos, aquilo que está no nosso coração, em especial ao pedido da Flávia, da minha irmã Cineide, da Rosilene e do irmão Geninho José. Então, oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos agradecer a Ti por mais um momento que o Senhor nos concedeu, por mais um estudo que tivemos aqui. E é muito bom termos a certeza de que o Senhor é um Deus real, é um Deus vivo,
É um Deus que veio até essa terra, viveu, sofreu por nós, pagou o preço na cruz, mas que ressuscitou e que está vivo no céu, apenas esperando o momento certo para voltar e nos resgatar. Senhor, como é bom termos essa convicção. Convicção maior ainda de que o Senhor não é apenas mais um filósofo, que Jesus não foi apenas mais um pensador ou um simples revolucionário ou alguém que teve uma importância histórica. Não. É crermos, de fato, de que Cristo é Deus e é o nosso Salvador. Então colocamos nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Queremos ter a nossa fé compromissada com o Senhor. E aqui em especial queremos te pedir pela Flávia, que o Senhor esteja ajudando-a na sua vida espiritual, na sua jornada espiritual, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor continue abençoando e fazendo com que ela tenha uma vida plena ao teu lado. Também colocamos nas tuas mãos pedido da Lucineide, que é para que o Senhor transforme nosso coração, transforme a nossa vida. Por favor, Senhor, muda quem nós somos. Isso faça diariamente, porque diariamente necessitamos da Tua graça e do Teu perdão. Também colocamos aqui a vida da Rosilene, que ela pede por sua vida profissional. Senhor, Tu sabes as dificuldades, né, que temos passado. E mesmo que aparenta de que nada vai se resolver, nós temos que ter a certeza que tudo vai se resolver. Então cuide, Pai, da vida dela, da sua profissão, do seu trabalho, para que nada seja prejudicado e que ela continue firme, não apenas a sua vida, mas todos aqueles que trabalham junto com ela, né, que o Senhor esteja olhando de uma maneira muito especial. Também colocamos aqui o pedido do irmão José, o irmão Geninho José, que ele pede por todos nós. Então, por favor, Senhor, olha para cada um de nós. Isso fazemos de uma maneira muito feliz, agradecendo, porque sabemos que o Senhor escuta as nossas orações e responde da maneira como o Senhor acha melhor para nos atender. E Senhor, a maneira que o Senhor escolhe é a melhor maneira. Então abençoe a cada de nós, a cada pessoa que nos assistiu, que nos acompanhou, que o Teu Espírito Santo seja abençoando cada uma delas. Isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos. Agradeço aqui pelo apoio de vocês, né? E até a próxima semana. Se você ainda não é inscrito, você que está assistindo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito pelo YouTube, se inscreva, né? Vai dar uma força muito grande. Você estará aí nos acompanhando, né, de uma maneira muito especial. Então, dá essa força, tá certo? Né, dá o joinha, o curtir, esteja aí nos acompanhando. Né, e se inscreva, né, no canal para não perder as novidades. É você que está acompanhando pelo Facebook, né, se for o meu Facebook pessoal, vá me seguindo aí, ou quiser solicitar uma amizade, fique à vontade. Você que está acompanhando pelo Facebook da Igreja do Cambuci, curta a nossa página, siga, não é, para que você esteja atento aí às atualizações também. Então, nos encontramos na próxima semana. Sábado pela manhã nós temos o nosso culto online. Então, 9 horas a nossa escola sabatina, 10 horas o nosso momento de culto, né, nosso momento de sermão. E no domingo, às 18 horas, temos aqui o nosso momento de estudos, o Mistério da Profecia, que o tema vai ser Mensagem Urgente. Que mensagem é essa? Que ela tem que ser urgente, que ela é indispensável. Nós vamos aprender no próximo domingo, às 18 horas. Então, que Deus abençoe mais uma vez cada um de vocês e até a próxima, e que Deus continue guiando a vida
de cada um de vocês. Amém.